Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estou fazendo a gravação em continuidade ao nosso trabalho Teologia para a Vida Cristã. E quero dar sequência aos estudos acerca de teontologia, falando acerca dos nomes de Deus. Então, como o tema é extremamente relevante, importante e complexo, eu vou estar fazendo uso aqui de muita literatura para que a gente possa ter uma orientação acerca da análise, desse tema, tá ok? Então, quero primeiro fazer menção aqui do pastor Elias Soares, agradecer muito a ele. Estive na loja, ele me deu conselhos ótimos, inclusive fez indicação de um livro que eu estaria usando aqui, que é o livro dele, tá ok? Perguntas difíceis de responder, volume 2, Elias Soares de Moraes. Então, como está na foto aí, estive adquirindo o dicionário, tá ok? De autoria dele, e ele também me presenteou com esta obra extraordinária. Estarei fazendo a leitura do artigo que ele escreveu acerca dos nomes de Deus, para termos a orientação de grandes estudiosos. E recomendo aí a todos para que compareçam à loja dele para adquirir ótimos livros e conversar com ele e receber aí conselhos preciosos, de um grande homem de Deus, uma pessoa que de fato tem sido uma ferramenta muito importante na obra do Senhor, para estar edificando vidas pela palavra. Então a loja dele fica na rua Conde de Sazedas, número 160, é a loja 27, que fica na Liberdade, em São Paulo. Então recomendo a todos comparecer lá na loja do pastor Elias e estar adquirindo livros, tá ok, com ele. Então vamos fazer uso dessa obra, conforme já foi mencionado, a obra do pastor Elias, e outras que vou mencionar agora. Estaremos na declaração de fé das Assembleias de Deus. Também vou fazer uso da teologia pentecostal, tá ok? Teologia sistemática pentecostal, editora CPAD. Então temos aí muitos artigos de grandes homens de Deus, como Antônio Gilberto da Silva, que já descansa no Senhor, Cláudio Honor de Andrade, Ciro Sanches de Borde, Elianai Cabral, inclusive esse trimestre, comentarista da lição, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, que é organizador aqui da equipe da Declaração de Fé, grande apologista, Jeremias de Couto, Severino Pedro da Silva e também Wagner Gabi, tá ok? Então temos aí esta obra importante que será referência nos nossos estudos. Outra obra que recomendo para todos e que estaremos utilizando para orientar nosso entendimento aqui da matéria. Dicionário Bíblico Wycliffe. Dicionário Bíblico Wycliffe. Inclusive, para mim, é mais que um dicionário, é praticamente uma enciclopédia, tá ok? Porque trata não só dos termos bíblicos, mas de muitos verbetes relacionados à teologia, à história, tá ok? Relacionado a temas que auxiliam no entendimento do contexto das Sagradas Escrituras. Então, faremos leitura de artigo aí do Dicionário Wycliffe, outra obra de referência extraordinária, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, Wycliffe SPAD. Tá? Wycliffe SPAD. E o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, editora Vida Nova. Até o pastor Luiz Saião é um dos colaboradores aqui dessa obra. Tá, ok? Outro livro que será utilizado, Walter Brunelli, volume 1, Teologia para Pentecostais. Teologia para Pentecostais, tá ok? De Walter Brunelli, é o volume 1, matéria que trata de teontologia. Também faremos uso da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, assim, de Walter Brunelli, é editora acadêmico. Editora a Central Gospel Acadêmico. Central Gospel Acadêmico. E aqui é Ragnos, tá? Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de R.N. Champlin, volume 2. Estaremos fazendo uso também do conhecimento, aí de Champlin, de R.N. Champlin. Então vamos dar início com a leitura da Teologia Sistemática Pentecostal para falarmos acerca da importância do estudo dos nomes de Deus. Já iniciando com uma importante informação, inclusive uma informação que foi compartilhada por César Cavalcante, falando acerca do tema, respondendo inclusive na rádio, a rádio musical 105.7 FM, no programa do César Cavalcante, explicando, por exemplo, Deus, como temos aqui, os nomes de Deus, conforme consta
você tem na sua tela aí, né? Coloquei a tela maior para você poder visualizar bem. O nome de Deus não é Deus, então é interessante já, quando o pastor César trouxe esse esclarecimento. Esse aqui é um nome genérico, né? Então um nome genérico que é aplicado quando a gente usa para o Deus verdadeiro, usamos com um D maiúsculo, né? E aplicando as deidades falsas, usa-se um D minúsculo. Mas Deus é um nome genérico, tá ok? Então Deus revelou de si mesmo na Sagrada Escritura qual é o seu nome. Então temos aí, inclusive tem algumas linhas que adotam 72 nomes de Deus, que aí estão muito mais relacionados à ação, às ações de Deus, a formas como Deus se manifesta. Então veremos aí na seção de nomes compostos de Deus. Então temos aí o nome de Deus acrescido de uma ação de Deus, tá certo? Uma manifestação de Deus. Então por isso que você tem uma variação, né, de nomes. E aí tem alguns nomes tanto gerais, presentes no Antigo Testamento e presentes nas culturas do entorno de Israel, né, presentes ali no Antigo Testamento, bem como nome específico, revelado pelo próprio Deus, presente somente nas Sagradas Escrituras, ante o qual cabe toda reverência, tá ok? Mesmo o nome genérico, né, Deus, já desperta em nós grande reverência, só que mais ainda em relação ao próprio nome de Deus revelado por ele nas Sagradas Escrituras. Então temos aí o importante estudo acerca dos nomes de Deus. Principiando pela teologia sistemática pentecostal, na página 78, que nos diz: os nomes de Deus. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, como são utilizadas atualmente, né? Então o nome não necessariamente está relacionado a algo mais profundo do que apenas uma forma de distinguir uma pessoa e outra, né? E com o sobrenome, alguma relação dentro de uma árvore genealógica, dentro de uma família. Mas em relação aos nomes de Deus e até aos nomes de personagens presentes no Antigo Testamento, você tem um desenvolvimento maior, você tem uma profundidade maior em relação ao seu nome, muitas das vezes ligado ao seu contexto. Inclusive situações de mudança de nome, né, devido a situações de contexto que são externadas ali a partir do nome que lhe é dado. Tá? Então o nome muitas das vezes está ligado também ao contexto, como o segundo filho de Raquel, que iria se chamar Benoni, devido ao fato dela estar morrendo, né, durante o seu parto. Então naquele momento de dor, deu-se-lhe o nome Benoni, mas Jacó, observando que aquilo ia ser um grande dano para aquela criança, aquele menino, mudou-lhe ali o nome para Benjamim. Ia ser filho da minha dor, ele muda para filho da minha destra, tá ok? Então você tem Icabor, e foi-se a glória, tá ok? Então nomes relacionados também ao contexto. Então você já vê uma diferenciação em relação à tradição presente ali no Antigo Testamento para a nossa situação atual, em que escolhemos nomes por sonoridade, por afinidade, porque é uma homenagem a um artista, a uma personagem importante, tá certo? Então são outros motivos, né? E até os nomes inventados aí. Nós temos aí algumas pessoas até passando situações de constrangimento, né? Com certos nomes que são bastante bizarros, bastante estranhos. Bom, inerentes à sua natureza, eles revelam as suas obras. Então, primeira característica importante é se perceber que esses nomes que estão presentes na Sagrada Escritura, relacionados a Deus, muitas das vezes estão relacionados a uma revelação acerca da sua obra. Como a gente vai ver os nomes compostos, né? Deus dos exércitos, Deus forte, Deus altíssimo, tá certo? Deus de glória. E aí teremos então os nomes conforme descrito aí na Sagrada Escritura, que revelam essas características de Deus, tá certo? Que revelam essas ações poderosas de Deus. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, teremos aí esses nomes que nos revelam essas características importantes, singulares do nosso Senhor, do nosso Deus. Não aparece na Sagrada Escritura para meramente fazer uma distinção dos deuses pagãos, dos deuses das nações pagãs. Então os deuses pagãos têm tais nomes, então daremos um nome diferente a esse Deus para distinguir. Não é apenas isso, não se limita só a isso. Quando elas mencionam os nomes divinos, revelam o poder, olha que coisa extraordinária, revela o poder, tá? A grandeza e a glória do Todo-Poderoso, além de enfatizarem os seus atributos.
Nos tempos do Antigo Testamento, um nome era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, mas para mostrar o caráter e a índole de um indivíduo. Houve até casos de mudanças de nomes como consequência de uma experiência com Deus. Jacó teve seu nome mudado para Israel, tá certo? Príncipe de Deus, tá? Com referência a Deus, o nome representa ele próprio. Então é uma revelação do próprio Deus acerca de si mesmo e acerca de seus atributos, né? Como Deus de fato se manifesta e os seus atributos estão sendo descritos a partir de seus nomes. Então existe uma relação muito importante no que diz respeito aos nomes de Deus. A você clamar a Deus e você chamar a Deus em relação a este nome, ok? Você buscar a Deus. Então, o Deus que me cura, o Deus que me observa, o Deus que me livra, tá certo? O Deus que é todo poderoso. Então, os personagens bíblicos tinham esta revelação para si, tá ok? E clamavam a Deus em relação a estes atos poderosos, em relação a confiar em que Deus de fato tem esses atributos, que Deus se manifesta dessas maneiras. Então por isso que você vê esses diferentes nomes atribuídos a Deus. Isso é interessantíssimo. O nome do Senhor está ligado ao conceito de sua soberania e glória. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Coisa extraordinária, né? Como o nome de Deus, ante a ele cabe toda a reverência, né? E como de fato há toda uma santificação necessária para que se possa invocar o nome do Senhor, para que se possa fazer ali representar o nome do Senhor num lugar específico, escolhido por ele, consagrado, santificado, um lugar que de fato tem que ser digno, né, de ter a representação do seu nome ali, como a Arca da Aliança, tá certo? O Tabernáculo, o Santo dos Santos. Então você tem um contexto no qual esse ambiente ele tem que ser exclusivo, tem que ser santificado para que ali possa estar o santo nome, o sagrado nome do Senhor. Esta passagem ensina que nesse lugar escolhido por Deus, o santuário, ele estaria presente. Sua presença nos cultos seria constante e habitaria nesse santuário. Então temos aí o contexto, né, do tabernáculo, do templo e desse lugar que é santificado para a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos perder nem 1 milímetro desta reverência. Esta reverência continua sendo a mesma. E devido ao relacionamento que nós temos de mais intimidade, por meio da pessoa bendita de Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, e que é o nosso Senhor, e devido sermos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, esta reverência tem que se manifestar de forma cada vez mais acentuada na minha e na sua vida. Por isso que é importante buscarmos conhecimento acerca dos nomes de Deus, da importância, né, que eles têm na Sagrada Escritura e de toda a reverência que tem sido manifesta a Ele ao longo de toda a história bíblica, chegando até nós, para que nós também continuemos e aprofundemos ainda mais esse nível de relacionamento e de reverência ante o nome do Senhor, a santidade do nome do Senhor. O que significam as menções? Deixa eu retornar um pouco aqui que eu pulei. Deixa eu ver aqui. Deus falou a Davi pelo profeta Natã que o seu descendente constituiria uma casa ao seu nome, segundo o livro de Samuel 7, 12 e 13. Em outras palavras, o filho de Davi haveria de edificar uma casa para o Senhor Deus de Israel. Na bênção sacerdotal, Moisés conclui a mensagem com essas palavras: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6, 27. O que significam as menções das passagens acima? Que Deus habitaria no meio dos filhos de Israel, segundo a bênção do sumo sacerdote. No Pai Nosso, Jesus ensinou-nos a abrir a oração santificando o nome de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus nos comunica essa mesma realidade, na qual nosso comportamento ante o nome do Senhor tem que ser de profunda reverência. Santificado seja o teu nome. Então, maravilhoso. Quando a gente, de fato, lida de forma respeitosa. Por isso que não dá para admitir certas, vamos dizer assim, certas liberalidades no que diz respeito ao tratamento para com o Senhor, a forma de se dirigir ao Senhor, tá ok? Mesmo que alguns querem afirmar que isso denota intimidade, tá certo?
mas tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor tem que ser respeitado como Deus que é, né? Como de fato o Senhor de nossas vidas que Ele é. Então, uma vez que na Sagrada Escritura todo referencial que nós temos é de reverência, nós temos que dar sequência a esse comportamento de reverência. Então, mesmo que tenhamos sim um relacionamento muito mais íntimo, porque somos filhos de Deus adotados pela pessoa bendita de Cristo Jesus, mas mesmo diante de tais privilégios, temos que tomar cuidado para não decairmos desta reverência, né? Para que não sejamos relapso com essa necessária reverência ante o nome do Senhor. Então essa questão de chamar Deus de você, para mim, é muito arriscada. Então mesmo que alguém afirme ter boas intenções com isso, mas eu acredito que não é algo pelo qual devíamos arriscar, né? Tratar Deus de forma informal, né? Como você. Nós utilizamos o termo você para tratar pessoas alhures, né? Então, diante de certas situações, não empregamos você. Diante de certas autoridades judiciais ou policiais, tá certo? Não empregamos o termo você, mas empregamos termos mais formais, né? Então, meritíssimo para com juízes, né? Senhor. Então, devido à situação de importância da pessoa, respeito que lhe cabe, né? Então, situações formais. Se somos levados a um tratamento de respeito para com meros seres humanos, devido à situação do cargo que ocupam, da autoridade que detêm, e em relação a Deus, em relação ao Todo-Poderoso, tá certo? Em relação ao Santíssimo, aquele que habita na luz inacessível, como diz Tiago. Então temos que tomar cuidado para, a pretexto de intimidade, não estarmos falhando no que diz respeito à reverência. É melhor, por cuidado, tá certo? Mantendo, né, o mesmo nível de referência, mantermos esse comportamento, adotarmos esse comportamento de ter este respeito para com o nome do Senhor, tratando-o sempre como o Senhor que é, tá certo? Tratando sempre com todo esse nível de reverência diante do seu santíssimo nome. É isso que nós estamos desenvolvendo e que estamos enfatizando aqui a partir desse conhecimento que estamos buscando, tá? Vamos lá, como Jesus nos ensinou, né? Santificado seja o teu nome, para abrir a oração, Mateus 6 e 9. Esse texto ensina que o próprio Deus deve ser honrado, venerado, adorado e temido por todas as suas criaturas. É um reconhecimento de sua bondade e santidade. Até hoje em Israel, os judeus chamam Deus de Hashem, o nome, para evitar tomar o nome de Deus em vão. Então eles nem pronunciam, eles simplesmente chamam Hashem, o nome. E aí já sabem acerca de que nome estão falando. Ou empregam termos, como por exemplo, a gente falando sobre a questão de chamar Deus de você. Há uma distinção, por exemplo, no hebraico mesmo, entre Adon, tá certo? Ou Adoni, né? Adon, ou Adonai. Então, Adonai sendo empregado somente para Deus. Ou utiliza-se Baal, né? O Baal. Então, se tentar a pronúncia correta, né? Eu não vou me arriscar aqui porque eu não conheço o hebraico. Então, eu me detenho apenas nos textos aqui e na tentativa de leitura que faço, né? Mas nós temos essa diferenciação, Adonai, somente para Deus. E utiliza-se para as pessoas o Baal, né? Senhor, no sentido de tratamento de respeito, mas para com pessoas. Ou Adon, tá certo? Ou Adoni. Então, temos aí essas formas de tratamento que se preocupam em estabelecer uma distinção. Aqui é para Deus, tá certo? Adonai. E esses outros é para tratar as pessoas, mesmo que com respeito, mas com uma diferenciação, uma vez que aqui estamos falando para com o Senhor Deus, tá? E aqui para com senhores e pessoas do nosso cotidiano. Então, uma vez que você vê ao longo de todo o texto bíblico estabelecesse essa distinção, é necessário também fazermos uma distinção. Estamos falando de pessoas ou estamos falando de Deus? Então, quando falamos acerca de Deus, toda reverência e toda santidade ao nome do Senhor. Temos que guardar isso muito profundamente no nosso coração.
Até onde Israel, os judeus chamam Deus de Hashem, palavras hebraicas que significam o nome. Isso é bíblico. A arca do Senhor, sobre a qual se invoca o nome, tá certo? O nome do Senhor dos exércitos. Segundo o livro de Samuel 6:2. Então temos aqui leitura de teologia sistemática pentecostal para começarmos o tema acerca do nome de Deus, sua relevância, sua importância, né? E como de fato os nomes empregados a Deus manifestam seus atributos, manifestam sua ação, manifestam como Deus tem se mostrado ativo e presente na nossa história, na nossa vida. Então, a partir desta intervenção divina, vieram esses nomes distintivos, tá certo? Esses nomes que expressam, que externam como Deus se manifesta. A grandeza de Deus, como Deus é singular, como ele não pode ser comparado a nenhum outro ser, e como ele tem se mostrado presente, como ele tem se manifestado. Interessante, eu quero trazer alguns textos bíblicos que já estão em tela aí, onde vemos estas menções, tá certo? Acerca do nome de Deus. Então eu quero trazer primeiro esses textos aqui, ó, que estão em tela agora, o santo nome do Senhor. Então, como a Sagrada Escritura trata essa questão do nome do Senhor, como nós temos visto aqui, ele ser mencionado ao longo dos textos sagrados. Então começo aqui por Salmo 116:13, que diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então vemos que o nome do Senhor ser invocado é algo que acarreta em salvação, é algo que traz júbilo, algo que traz alegria, tá certo? Algo que como consequência manifesta comunhão. Então nesse contexto é que o nome do Senhor é invocado, nesse contexto é que o nome do Senhor é exaltado. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E é interessante que em outro texto, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, principalmente agora no tempo da graça, por meio de Cristo Jesus, tá certo? Então invoca-se o nome do Senhor para que seja salvo. O único nome pelo qual devemos ser salvos é o nome de Jesus Cristo. Então temos aí a relação entre o nome de Deus, tá certo? O invocar o nome de Deus e como consequência comunhão, como consequência salvação, como consequência adoração. Então está sempre ligado a esse contexto. Se está sempre ligado a esse contexto, eu não tenho liberdade de empregar o nome de Deus em outros contextos, de uma forma irresponsável, tá certo? De uma forma faltando com o respeito, faltando com a reverência. Lembrando-se sempre que utilizamos aqui sempre o nome genérico, tá ok? De forma geral, e empregamos o nome específico, conforme revelado na Sagrada Escritura, com toda a reverência que lhe cabe. Então, como foi esclarecido já no início da aula, Deus não se chama Deus, tá certo? Deus é um nome genérico para simplesmente dizermos acerca do que estamos tratando. Estamos tratando acerca do nosso Senhor, tá ok? Então, para nos dirigirmos ao Senhor, cabe toda a reverência, porque o contexto em que ele é invocado é um contexto de salvação, um contexto de adoração e de júbilo. Da nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. Da nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. Outro. Então clamarei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Ele acredita que invocar de fato o nome do Senhor traz sobre ele livramento, traz sobre ele salvação. Quando você começa a vulgarizar isso aqui, perder essa noção, você está destruindo sua adoração, você está destruindo sua comunhão, está destruindo seu relacionamento com Deus. Preste atenção no salmista, sempre nesse contexto é que ele invoca o nome do Senhor para ser salvo, para ser livrado, tá certo? Para rejubilar, para agradecer, para adorar. É nesse contexto em que ele invoca o nome do Senhor, com toda a reverência, tá certo? Santificando o nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Deuteronômio 32:3. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 113:2. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E aí eu trouxe agora o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, 19:5, acerca do nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive tem uma aula gravada aqui de Cristologia, esclarecendo essa questão de tradução. E cito aqui também a aula do pastor César Cavalcante.
esclarecendo sobre, sim, a veracidade da tradução de nomes. Então, nomes se traduzem sim. Então, ele dá vários exemplos, né, como o que é Guilherme no português é William no inglês, o que é James no inglês é Tiago no português. Então, evidente, tradução de nomes. E assim foi com o nome do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento figurando como Yehoshua, tá ok? Inclusive é o nome de Josué, o Senhor salva. A partir do contato, né, com a influência do aramaico, o contexto do Novo Testamento, o Yehoshua torna-se Yeshua, tá certo? E o Yeshua, ainda, né, do hebraico, passará para o grego como Yesous, ou Jesus, tá? E o Jesus, traduzido para o português, né, latim, depois o português tem origem no latim, Jesus, tá? Jesus, o que era o Mashiach do hebraico, passa como Christos, Ró Christos, né, do grego, e do Christos para Cristo. Jesus, Cristo, Yesous Christos, ou Yeshua HaMashiach. Então temos aí a presença dele no hebraico, no grego, depois no português. E o nome do Senhor Jesus Cristo é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Então é santo o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda reverência ao nome do Senhor Jesus Cristo. O único nome que é sobre todo nome. Coloco na mesma ordem de importância em relação àquilo que os salmistas já têm expressado, o seu sentimento em relação ao nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor para ser salvo, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para, por meio dele, ser salvo. Oferecerei a ti sacrifício de gratidão. E invocarei o nome do Senhor. Coisa maravilhosa. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquilo que já tinha mencionado, Atos 2:21. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Coisa maravilhosa. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo. A gente vai ver aqui, né? Altíssimo também a descrição dele, conforme analisaremos os nomes revelados na Sagrada Escritura, os nomes do Senhor. Salmo 7:17. Não tomarás, olha aqui a orientação, hein? Êxodo 20, verso 7, muito claro para que não reste qualquer dúvida. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, muita reverência e muito respeito ao se tratar acerca do nome do Senhor. Por isso, não recomendo essas tratativas comuns que são feitas no cotidiano, no dia a dia, voltadas para o Senhor. Mesmo que isso fique bem na rima, fique bem na música, eu evito esse tipo de tratamento para com o Senhor. Toda reverência, toda santidade ao nome do Senhor. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar seu nome em vão. Deuteronômio 5:11. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, né? Como eles se voltaram para Deus e passaram a invocar o nome do Senhor. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Vamos lá. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. Êxodo 34:5. Vamos aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, novamente aqui em Romanos 10:13. Então o contexto em que o nome do Senhor é invocado é um contexto de salvação e de glorificação. E temos que observar sempre este contexto, essa situação. Então o nome do Senhor é tratado sempre com toda a reverência. O nome do Senhor traz salvação, o nome do Senhor traz livramento, o nome do Senhor é poderoso, manifesta seus atributos, tá ok? Então, uma vez que temos toda essa tendência ao longo de toda a Escritura, por que agora, no tempo da graça, em que temos mais intimidade com Deus, vamos tratar de forma irreverente, vamos tratar de forma relapsa, de forma irresponsável? De forma alguma. Cristo falou que a vossa justiça excede a justiça dos fariseus. Então, se eles manifestavam alguma reverência ao nome de Deus, mais nós, mais ainda hoje, mais ainda agora, mais ainda eu e você, que temos um relacionamento mais próximo ainda através de Cristo, por meio de quem o véu foi rasgado, quando na cruz ele deu o brado, está consumado.
O véu se rasgou de cima e embaixo, nos dando acesso ao Santo dos Santos, ao trono de Deus, à majestade divina. Então, santifique o nome do Senhor. Trate o nome do Senhor com toda a reverência. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 124, 8. Então, eu queria mencionar esses textos onde vemos a forma como os autores bíblicos tratam, se relacionam, se comportam ante a invocação do nome do Senhor, ante a manifestação, tá ok? A menção do nome do Senhor. Então, eu quis mencionar esses textos que eu acredito serem muito relevantes, muito importantes. E aí eu vou passar agora para esses quadros aqui, para que a gente analise, tá? Esses quadros aqui do estudo. Isso, ótimo. Então aqui dá para a gente visualizar melhor. Então aqui de modo geral, tá certo? Aquilo que eu anotei para que a gente vá se orientando aí na nossa análise. E vou então ponto a ponto aqui analisando com vocês. Quero trazer uma primeira leitura, aliás uma segunda, porque eu já li a teologia sistemática, em perguntas difíceis de responder, do pastor Elias Soares, tá? O pastor Elias Soares. Então vou ler o artigo dele, Os Nomes de Deus. Então vamos utilizar aqui o artigo dele e depois vamos passar para outras obras para que a gente compare, para a gente veja aqui como cada uma delas vai nos trazer importantes esclarecimentos acerca desse tema. O artigo dele começa na página 75 do seu livro, Perguntas Difíceis de Responder, tá? Então está aqui os nomes de Deus, os nomes de Deus. Vamos lá. Quando eu falei acerca dessa aula e que eu estava preparando essa aula, o pastor se dispôs a me presentear com esta obra extraordinária. Então eu agradeço muito e adquiri uma obra muito importante. Vou voltar lá para adquirir outras obras mais. Então agradeço muito a contribuição do pastor para a realização desse trabalho, tá ok? Os nomes de Deus. Shemot Ha-Elohim. De acordo com Paul Hoff, a prova concludente do amor divino encontra-se no fato de que Deus se revelou ao homem. Deus se revelou ao homem. É isso que eu acho fundamental, isso que eu acho importante. Não é uma invenção humana, inventando deuses, inventando nomes, inventando rituais. Toda religião que parte do homem para Deus é mera invenção. É como Adão que pegou lá um avental e fez de folhas, e se cobriu, algo insuficiente, algo insignificante. E Deus tem aquele contato com Adão e Eva, traz as reprimendas, traz também uma promessa de restauração extraordinária, tá ok? E Deus realiza um ato pela humanidade, por Adão e Eva, quando Deus mesmo os veste, com vestes de peles, de animal. Então Deus realizou o primeiro sacrifício e os vestiu. E para mim esse é um paralelo entre a religião inventada pelo homem, que não cobre a sua nudez, que não o habilita para estar diante de Deus, e a revelação de Deus para o homem, quando Deus realiza esse ato, por meio do qual o homem agora pode cobrir as suas vergonhas e apresentar-se diante de Deus. Então, para mim, isso para mim é muito importante. Percebemos isso, que é uma revelação de Deus para nós, e não uma invenção, uma elucubração nossa, uma mera especulação nossa, mas é uma revelação de Deus para nós. Por isso temos que analisar na Sagrada Escritura quais foram essas revelações dos nomes de Deus, o que eles dizem acerca de Deus e como os personagens bíblicos sempre se comportaram diante do nome do Senhor, sobre invocar o nome do Senhor, sobre pronunciar o nome do Senhor, para que nós possamos seguir nessa mesma linha e aprofundar ainda mais, uma vez que temos um relacionamento de maior intimidade ainda com Deus. Que a intimidade não traga irreverência, tá certo? A intimidade não pode descambar para irreverência. Vamos lá. Uma das maneiras de conferirmos esta revelação na Bíblia é por meio dos nomes de Deus. Ele se revelou muitas vezes no Antigo Testamento através de seus nomes. Então aí está boa parte da revelação para sabermos acerca de Deus, do próprio Deus. Então temos aí as obras de Deus, ao longo da Sagrada Escritura, tudo aquilo que Deus fez, realizou, puniu, abençoou, livrou, salvou. Então temos aí todo o contexto. Para falar acerca do próprio Deus, os seus nomes, tá certo? Então traços aí das características peculiares de Deus. Ele é altíssimo, ele é todo poderoso, ele é provedor, ele é salvador, tá certo? Ele cura,
ele é a nossa bandeira, ou seja, nosso estandarte. Então temos aí algo acerca do próprio Deus. Ele se revelou muitas vezes no Antigo Testamento através de seus nomes, pois segundo se pode comprovar pela história, o nome para os antigos não é apenas um designativo de pessoa ou coisa, que casou com a informação da teologia sistemática pentecostal. Então, diferenciação entre o uso atual de nomes, às vezes apenas por uma sonoridade, algo assim, e o uso que se dava nessa sociedade do Antigo Oriente, ligada ao contexto do Antigo Testamento. O nome de fato estava ligado a um contexto. Tá? Pois segundo se pode comprovar pela história, o nome para os antigos não é apenas um designativo de pessoa ou coisa, mas está diretamente ligado ao caráter do ser que o traz. Deus possui vários nomes. E os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas estão inerentes à sua natureza e revelam tanto as suas obras como seus atributos. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, ela está revelando o poder, a grandeza, a glória do Todo-Poderoso, além de mostrar atributos dele. Aí cita pastor Ezequiel Soares, então ele está citando teologia sistemática. Apresentamos a seguir apenas alguns nomes de Deus, porque Deus se manifestou, como dito anteriormente, através de vários nomes, e não apenas através de um único nome, como afirma o Testemunho de Jeová. O motivo dessa variedade de nomes é justificado por C.H. Mackintosh com as seguintes palavras: ao estudarmos na Sagrada Escritura os vários nomes com que Deus se revela, vemos que se encontram intimamente ligados com as necessidades variáveis daqueles com os quais ele está em relação. Aí uma ótima explicação, de C.H. Mackintosh, estudo sobre os livros de Êxodo, sobre o livro de Êxodo, página 42, da obra de Mackintosh, falando acerca por que vários nomes. Por que vários nomes? Decorrente de várias necessidades. Então, como você precisa que Deus se manifeste? E aí, a partir dessa necessidade, essa manifestação e esse nome, que fala acerca deste atributo, deste poder que é inerente ao Deus que se manifesta. Então, por isso, Deus que cura, Deus que livra, Deus Todo-Poderoso, Deus Supridor. Então, vemos aí as diferentes nomenclaturas dadas a Deus em decorrência aí dessas diferentes manifestações. E a questão de Jeová, veremos aqui também a construção desse nome, que não está presente em nenhuma página das Sagradas Escrituras. Nenhuma. No Antigo Testamento não estava presente, ele é um nome que pertence ao período da Idade Média, e ele é a junção, tá certo, de Yahvé com Adonai. Então os rabinos fizeram essa junção, pegando de empréstimo a vocalização de Adonai, a partir da família dos maçoretas, introduzindo os sinais diacríticos. Então você tem aí em tela os consoantes, porque o hebraico é consonantal, então essas letras são consoantes, e esses pontos funcionam como vogais, que são os chamados sinais diacríticos. Então, no nome Adonai, extraiu-se os sinais diacríticos, vogais do Adonai, inserindo-as entre os consoantes de Yahvé, formando Jeová, ou Jeová. Tá? Então, é um construto da Idade Média. Tá? Então, está presente nos textos originais da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, muito menos do Novo Testamento, que é em grego. Tá? Então é uma construção da Idade Média. Então dizer que o único nome do Senhor é Jeová, na verdade o nome do Senhor não é Jeová. Jeová é uma construção do período aí da Idade Média. Foi muito aproveitado aí pelos reformadores, mas não é o nome de Deus. Os nomes de Deus fazem parte de uma das divisões da onomatologia, ciência que estuda os nomes em geral, que por sua vez é um dos ramos da linguística conhecida como teonomia. Olha que interessante, Então, esse estudo é uma teonomia, estudo acerca dos nomes de Deus, Theos, tá ok? Então, teonomia, que estuda especificamente os nomes divinos, de seres sobrenaturais e de deuses. Esses nomes, portanto, de acordo com a classificação onomatológica, recebem o nome de teonômicos, teônimos, tá? Teônimos, de Theos, Deus, onoma, nome, significa nome de Deus, teônimos. Adonai, ele cita,
Aqui Adonai, cita também, coloca aqui em hebraico, né? Como ele aparece, tá? Adonai. Isso aqui, Adonai. Adonai, Senhor ou meu Senhor, Gênesis 18:3. Então é o termo mais empregado para Deus, Adonai, especificamente para Deus. Para homens, Adon ou Adoni. Para Deus, Adonai, ok? Deus desconhecido aparece aí no Novo Testamento, do grego, agnostotheó, nome que os atenienses atribuíam ao Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, mesmo não o conhecendo. Segundo Dom Richardson, inclusive estava por aqui o livro dele. Já tá aqui embaixo. Dom Richardson, aparece aqui, ó, esse estudo, esse livro aqui de Dom Richardson, Fator Melquisedeque, acerca do Deus desconhecido. Paulo no Areópago faz menção, tá ok, para estabelecer aí uma ponte, né, de diálogo aí com os atenienses. Então ele diz, ó, esse Deus desconhecido a quem vocês constituíram em um altar é o Deus que eu estou pregando, chama-se Jesus Cristo. Então muito inteligente a parte do apóstolo Paulo, né, a utilização dessa situação e desse contexto para com isso comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Deus que eles não conheciam, mas que passam a conhecer agora por meio da pregação. O Criador dos céus e da terra, mesmo não o conhecendo, segundo Dom Richardson em seu livro, O Fator Melquisedeque, em 600 a.C., houve uma praga que eu não vou ler, é o contexto no qual os gregos atribuíram então. E o poeta citado é Epimênides, tá certo? Que, diante desse contexto, ele recomenda ele erigir em um altar ao Deus desconhecido, porque devido àquela praga, poderia ser que eles não estivessem adorando a este suposto, né, Deus desconhecido. Então ele recomenda a construção desse altar. E Paulo vai aproveitar esse contexto na pregação dele para dizer, olha, esse Deus que vocês ergueram esse altar, o Deus desconhecido, pois é, esse Deus é o Deus que vos apresento aqui, o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Só que quando ele foi tentar falar em ressurreição, o pessoal cortou o assunto, não queria mais saber disso. Então o contexto de ressurreição para eles era muito distante, muito absurdo. Então somente até aqui ele vai começar algumas explicações sobre El, tá? Então temos aí, você tem em tela já, né, acerca de El, que é um designativo bastante antigo para Deus, e da mesma forma como a gente emprega Deus de forma genérica, El é o genérico para eles. Para nós é Deus, na nossa língua portuguesa. O genérico para eles é El. Então El figurava nas sociedades ali do Oriente Médio. Então não era só Israel que emprega El para Deus. Eles, de modo geral, empregavam El, tá? Agora, dentro da Sagrada Escritura, o El vai estar ligado a uma outra, a um outro nome, tá? É um nome composto. Então você tem El, Elion, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, porque aí você tem um designativo de que estamos falando do Deus verdadeiro, e não desses vários deuses com os quais eles, aos quais eles nominam, mas que na verdade são uma ilusão, uma mentira, tá? Então, da mesma forma como a gente prega Deus, e para distinguir a gente põe em maiúsculo o D e o restante minúsculo, dizendo este é Deus, tá? Deus de verdade, Deus bíblico. Esse é o Deus verdadeiro. E aí Deus em minúsculo, então os vários deuses das falsas religiões, né? Das revelações equivocadas. Então eles dizem que são deuses, mas na verdade não são. Existe só um Deus verdadeiro que se auto-revelou na Sagrada Escritura. Então a gente faz essa distinção colocando D em maiúsculo, ok? O que eles fazem? No caso, El era o geral, tá? É o genérico, e El com esse outro nome, esse nome composto, aí estamos falando acerca do Deus que se revela na Sagrada Escritura, o verdadeiro Deus, tá? El, Deus. Esse nome geralmente é composto e aparece no texto bíblico hebraico, sempre ligado a algum atributo divino, convenhamos a seguir. El Elyon, tá certo? Deus Altíssimo. Conforme figura ali em Gênesis 14, 20. Eu até tenho o versículo de 14, 18 em tela, tá? Grifado El Elyon. Veja, então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. Não de qualquer não de qualquer Deus, nome genérico, Deus, tá?
El Elyon, Deus Altíssimo. Quando Melquisedeque se manifesta a Abraão, tá? Abraão entende que Melquisedeque adora o mesmo Deus a quem ele adora, que Melquisedeque, adorador do Deus Altíssimo, na verdade adora o mesmo Deus que Abraão adora, por isso pagou-lhe dízimos, tá? Quando Abrão, né, Abrão ainda, não era Abraão, Abrão, estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Inclusive, futuramente, o próprio Deus fará menção a Moisés de que foi conhecido como Deus Todo-Poderoso, tá certo? Como Deus Todo-Poderoso se manifestou aos patriarcas, mas pelo meu verdadeiro nome, tá certo? Pelo nome que figura ali no livro de Êxodo, tá ok? O Eu Sou, ele não havia ainda se revelado, então ele se revela ali como o Eu Sou para Moisés, né? O que dirá para o povo, diga que eu sou o que sou. Então, o eu sou, quando se revela ali a Moisés, nós temos também essa designação dada pelo próprio Deus a si mesmo. Então, isso que é extraordinário. Temos já esse El, que era uma forma geral de falar acerca de Deus. El Elyon, agora estamos especificando, tá certo? Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Estamos falando acerca do Deus que se revelou para Melquisedeque, Deus que se revelou para Abraão, tá certo? El Elyon, conforme tratado aqui, El Shaddai, tá certo? E também Elohim, uma forma em hebraico que oculta uma revelação progressiva que será totalmente conhecida no Novo Testamento e que fala acerca da Trindade. Fala acerca da triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes aí nessa chamada unidade composta, tá? Unidade composta, que é o Deus único, então, Deus único de fato, como o Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Só que esse um, conforme presente no texto de Deuteronômio, é Errad, tá? E esse Errad é unidade composta, composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa terminologia ela é muito importante porque ela nos revela muito acerca de Deus. Ele nos traz aqui, a partir da página 80, algumas dessas manifestações de El como nome composto. Ele nos traz aqui El Olam, do hebraico, tá certo? El Olam, que significa Deus eterno. El Elohe Israel, Israel, tá? Vou tentar pronunciar aqui, tá? De uma forma mais aproximada. El Elohe Israel, significa Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, 20. El Gibor, do hebraico, está aqui. Ele coloca sempre na terminologia escrita em hebraico também. El Gibor significa Deus forte. El Roi, Deus de visão, o Deus que vê. El Betel, Deus da casa de Deus. El Caná, tá certo? Deus zeloso. Então temos aí as várias formas em que El aparece juntamente com uma outra designação, descrevendo uma ação de Deus, descrevendo um atributo de Deus. Então temos aí a diferenciação, né, entre El de forma genérica e El para falar acerca do Deus verdadeiro. Elohim, forma plural. Ele traz aqui um esclarecimento importante. Veja, forma plural de Eloá. Elohim, forma plural de Eloá, Deus. Gênesis 1 e 1. Os judeus veem o plural do nome Elohim apenas como um plural de majestade ou de intensidade. Também o Ezequiel Soares vai mencionar isso no Teologia Sistemática, tá? Plural de majestade ou de intensidade. Mas analisando-o pelo contexto, é possível perceber nesse nome um plural de pessoas. Gênesis 1 e 1, também o 26, 3, 22, 11, 7, Salmo 104, 30, Evangelho de João 1 e 1, e também Carta de Paulo aos Colossenses 1, 16. Hashem, do hebraico, está aí o nome. Nome que os judeus, por respeito ao nome divino, então veja, reverência, respeito, a forma, né, como se dirigir corretamente a Deus, levando em consideração a sua grandeza, a sua majestade, sua santidade. Hashem.
tá ok? Para evitar tomar o nome de Deus em vão. Por respeito ao nome divino, usam para se referir a Deus. O nome de Deus, quando escrito na língua portuguesa, pelos judeus aparece abreviado com apóstrofe Deus. Então eles retiram aí. Inclusive o pastor César Cavalcante estava esclarecendo que não é uma necessidade adotarmos esse tipo de escrita, uma vez que isso está ligado ao contexto judaico, tá certo? Todo esse tradicionalismo judaico, mas que isso é facilmente descartado, porque quando escrevemos Deus, estamos empregando um genérico, tá ok? Então não há qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de desrespeito escrevermos, tá certo? Uma vez que estamos utilizando a nossa língua portuguesa, então não estamos lidando com o hebraico. E aí ele fala que essa questão deles utilizarem esse apóstrofe, né, de apóstrofe, o S, está ligado também à questão da forma de língua deles, né? Então uma língua consonantal, então eles suprimem aquilo que a gente usa como vogais. Então esse U para eles pode ser representado numa consoante. Então tem, acho que é o VAV com um ponto seguido, então vira uma letra U, pode ser concebido como uma letra U. O S consoante, o D consoante. Então é como se ele estivesse escrevendo só consoantes ali. Então D apóstrofe US. Esse U é um VAV com um dagesh, uma coisa assim. Então você tem ali só consoantes. Então é uma forma natural de escrita deles. O que para nós não tem qualquer tipo de aplicação. A gente pode escrever Deus normalmente sem estar preocupado, né? Agora sempre, ao empregar o nome de Deus escrito ou falado, sempre reverência, né? Porque mesmo utilizando o genérico Deus, estão nos referindo à majestade divina, tá certo? Ao Senhor. Então ele fala aqui de Yahvé, mas eu vou dar sequência com as outras obras que eu quero mencionar, porque tem muitas obras ainda a mencionar, então acredito que será necessário gravarmos mais uma aula, para que essa aula não fique tão extensa, tá? Então já fizemos aqui uma boa introdução, vou trazer mais uma contribuição aqui, mas não vou estender tanto assim para não ficar uma aula tão extensa, então eu vou daqui a pouco já interromper e passar para uma próxima gravação, a continuação da nossa aula. Mas eu quero ainda nesta fazer menção aqui do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, editora Vida Nova, tá? Vamos pegar aqui o artigo que fala acerca dos nomes de Deus. Isso, está aqui, já marquei. Na página 69, estamos tratando desta parte aqui, ó. Isso, dessa parte aqui. Ele vai nos esclarecer um pouco sobre o uso do termo El, como eu já comecei a explicar, né? Então, está presente em outras línguas, está presente na cultura de modo geral do Antigo Oriente, Médio. Então, era um termo genérico, tá, ok? Como a gente usa um genérico também quando escrevemos Deus, tá, ok? Agora, sabemos acerca de que Deus estamos mencionando, tanto que colocamos em maiúsculo. Em qualquer lugar onde ele figurar no texto, a gente vai pôr em maiúsculo D, porque estamos nos referindo ao verdadeiro Deus, mas utilizando-se de um termo genérico, sabendo que na Sagrada Escritura Deus revela qual é o seu verdadeiro, né, o nome que Deus mesmo revela para nós. Agora, olhando para esse uso genérico, dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, dentro do idioma hebraico, temos então o El, que conforme está em tela, no Ugarítico, que é uma língua do Antigo Oriente Próximo, a cidade de Ugarit, que está ali mais ou menos onde hoje é o Líbano, ou o sul da Turquia ou norte do Líbano, tá? O que antes era a Fenícia. Então, o idioma que se falava ali, Ugarítico, inclusive uma importante biblioteca da antiguidade, muitos tabletes de argila, tá certo? Com escrito cuneiforme foram encontrados ali em Ugarit. Então empregava-se il, o antigo fenício, el. Então já temos aí uma relação muito mais próxima, né? Do fenício, o hebraico, temos aí el no fenício e ilu no acádico, acádico mais ligado à Mesopotâmia, tá? E todos trazem o sentido de forte ou preeminente, E aí quando fazemos a transição desse nome genérico para o hebraico e falando acerca de Deus, aí acrescenta-se, tá? El Elyon, como
ali em Gênesis 14:18, que foi mencionado já. Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, do Deus Altíssimo, ou El Shaddai, como Deus revela-se a Abrão ainda, né? O Todo-Poderoso, em Gênesis 17:1. A gente vai ver também aí no texto, tá certo? Que está descrito já. Fazendo uso aqui do Dicionário Internacional de Teologia, nos diz o seguinte, página 69, A.B. Davidson observou a tendência bem clara nas escrituras de El, tá? El, ser usado acompanhado de epítetos. De fato, à medida que estudamos a palavra conforme usada nas escrituras, temos de concluir que quase sempre o termo é qualificado por palavras ou descrições que definem a palavra posteriormente. Então temos aí sempre estes acréscimos como um distintivo. Então, El era empregado de forma geral, ok? Só que aqui estamos falando de El voltado para o Deus verdadeiro, não esses deuses que foram mencionados. Esses falsos deuses aqui eram empregados, né? Mas sim o verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, El Elyon, El Shaddai, ok? Vamos lá. Nas escrituras temos que concluir que quase sempre o termo é qualificado por palavras ou descrições que definem a palavra posteriormente. Isso levou a B. Davidson a concluir que estas qualificações tanto elevam o conceito de El nas escrituras, como também distinguem o termo, conforme usado na Bíblia, de outros que poderiam ser assim nomeados. Ok, então dentro daquilo que a gente já trouxe, né, no esclarecimento prévio. É um genérico, tá certo? Mas quando esse genérico é empregado ao Deus verdadeiro, acrescenta-se alguns distintivos. Para dizer, ó, uma coisa é este El ou Il, tá certo? Ou Ilu, que eram empregados nessas lugarítico, fenício, acádico. El, conforme empregado na escritura para falar do Deus verdadeiro, El Elyon, El Shaddai, tá? Um estudo de várias descrições que acompanham El, onde esse substantivo ocorre nas escrituras, leva-nos à sólida conclusão de que desde o princípio do uso desse termo nas escrituras, a intenção era distinguir o verdadeiro El, Deus, de todos os falsos usos do mesmo nome encontrado em outras culturas semíticas, ok? Então muitas pessoas, inclusive já passei aí, vi alguns vídeos, a pessoa trazendo como se fosse uma coisa bombástica, chocante, né? Parece até aqueles fofoqueiros de plantão da TV. Descobrimos que El é um deus falso que era usado no fenício, no acádico. Calma, né? El é um nome genérico, tá? Quando El, esse genérico empregado em relação ao Deus verdadeiro, trata-se de distingui-lo daqueles El empregado em outras culturas. Da mesma forma como o nome genérico Deus, quando empregado ao Deus verdadeiro, sempre maiúsculo. Quando empregado a falsos deuses, sempre minúsculo. Tá? A forma de distinção entre falar acerca do verdadeiro Deus, mesmo com um genérico, e falar acerca dos diversos falsos deuses. Então, isso é tranquilo. Observamos a princípio o uso de El nos termos que denotam a grandeza e a superioridade de Deus sobre todos os outros deuses. Ha-El Hagadol, o grande El, conforme Jeremias 32:18, Salmo 77:13, também o 14, 95:3. Ha-El Ose Pele, El que faz maravilhas, Salmo 77:14, ou 15 na verdade, né? 14 ou 15, porque os salmos são divididos de forma diferente aí, em algumas traduções. El Elim, Deus dos deuses. Deus dos deuses. Daniel 11:36. E aí, inclusive, eu cito aqui um estudo que eu vi num livro da editora Perspectiva, O Deus de Israel. Só que eu não vou me lembrar aqui. Yeskel Kaufman, acho que esse era o nome do estudioso. E ele trouxe um estudo porque dentro dessa questão Deus dos deuses, alguém levantou a possibilidade de um enoteísmo para o Israel antigo. Aquele conceito teontológico onde há um Deus superior que governa sobre outros deuses. Então alguém sugeriu que Israel adotava um tipo de enoteísmo no Antigo Testamento, mas ele esclarece que esta menção
tá certo? De Deus dos deuses não é necessariamente uma ratificação da existência desses deuses, mas sim de que o verdadeiro Deus se sobrepõe aos falsos deuses. Sempre que Israel empregou nesse tipo de contexto, tá certo? Com esta intenção de dizer que o Deus verdadeiro que se revelou a Israel sobrepõe-se aos falsos deuses mencionados pelas diversas tradições, tá? Então é nesse sentido. Então não há nada de enoteísmo aí, mas sim um monoteísmo no sentido de afirmar, fazer a apologia do verdadeiro Deus que se sobrepõe aos falsos deuses das nações. É nesse sentido, o Deus dos deuses, conforme mencionado aqui. Deuteronômio 11:36. El Elohe Harohot e Kol Basid. Com certeza eu li errado, tá? Então, El, o Deus dos espíritos de toda a carne. Números 16, 22 e 27, 16. Interessante. Em segundo lugar, consideremos os epítetos relativos à posição de El. El, meu Deus, Rachachamaim. Rachachamaim. Tomara que esteja certo. El do céu. Salmo 136, 26. El Mirmaal. El que está acima. Jó 31, 28. El Elion. Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18, que está em tela. 19, 20 e 22, Salmo 78, 35. Além disso, por precaução contra a familiaridade demasiada com Deus, por causa do uso de um termo semítico comum, ou genérico, né? El, Deus é descrito como El Mistater, El que se esconde, então, obsconditos, né? Aquele que está para além, né, dessa conceituação geral, desse conhecimento acerca desses falsos deuses. Não é o mesmo Deus. Não está misturado com esses deuses, tá? Então é o que se esconde, como está aqui, né? Isto é, conhecido apenas por autorrevelação, quando ele se dá a conhecer, quando ele se revela. E não um Deus inventado conforme as imaginações e a cabeça das pessoas. Então por isso que se esconde, que se autorrevela, revela-se a quem quer. Apesar disso, Deus nos vê todas as vezes de maneira como afirmou Abraão, El Roi, El que me vê, Gênesis 16, 13. De modo ainda mais especial, El aparece nas Escrituras acompanhado por aqueles epítetos, tá? Que o descrevem como o Deus Salvador de Israel, como também ele é chamado Rael, Hané Eman, El Fiel. Deuteronômio 7:9. Ra-El Hagadosh, El Santo. Hakadosh, Deus Santo. Isaías 5:13. El Emet, Deus de verdade. Salmos 31:5. El Shaddai, El Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, tá? Aí várias citações, né? El Gibor, que eu inclusive já peguei de Elias Soares. El o Herói. El Gibor é El o Herói, maravilhoso. El Deot, El do conhecimento. El Hakabod, El da glória. El Olam, Deus de eternidade, né? El Tzadik, El justo. El Caná, El zeloso, tá? Então essas designações, né? Uma junção de El e um atributo, uma designação de ação, né? De como Deus se manifesta, de como Deus age, de como Deus é todo-poderoso, de como Deus é altíssimo. Então, todos para diferenciar este genérico El. Então, esse El, quando empregado ao Deus verdadeiro, traz, né, essas designações, essas distinções. Em distinção absoluta a todos os Els, Deus falsos, ele é declarado El Rai, Deus vivo. Deus vivo porque os outros são mortos e imaginários, tá certo? Não existentes. Primeiro temos Josué 3:10, 1 de Samuel 17, 26 e 36, 2 de Reis 19, 4, 16, Salmo 42, 2, né, ou 3, 82, 2 ou 3, Isaías 37, 4, Jeremias 10, 10, 23, 36, Daniel 6, 20, tá? Então temos aí esses textos que mencionam essa forma como é empregado, né? El Rai. Em conformidade com o monoteísmo bíblico estrito, ele é, por conseguinte, El Ehad, o único, tá? Ehad, que é a unidade composta, né?
E aí temos uma revelação acerca da Trindade, dentro de esse termo errado, ou único. Malaquias 2:10. Já na passagem mais citada do Antigo Testamento, El é descrito em termos daqueles atributos pelos quais Deus desejava ser conhecido pelo seu povo. Aí cita uma lista aqui de citações, né? O relacionamento pessoal entre El, das Escrituras, e seus fiéis é visto nos seguintes epítetos. Rael, Bet-El, né? O El de Betel, tá? El Sali, Deus a minha rocha, tá? El Yeshuati, Deus o meu Salvador. El Hayah, Deus da minha vida. El Gomer Alai, El que por mim tudo executa. El que por mim tudo executa. E por aí segue. Eli, meu El, Eli, 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 lama sabachthani, como o Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Meu El, meu Deus, maravilhoso, extraordinário, né? Rael, Mauzi, El, minha fortaleza. Rael, nossa, não vou tentar citar, tá ok? Tá ficando cada vez mais difícil. O El que me concede vingança. Rael, Hanotem, ok, é o que me vinga. Assim, em um sentido evangelístico, ele é descrito com epítetos tais como El Miholeka, El que se formou, El Mashiach, El Salvador deles, tá? El, e aí, né, tem alguns aqui que são impossíveis de mencionar sem um curso de hebraico, né? Faça hebraico, eu também vou fazer um curso de hebraico para tentar mencionar esses diversos El aqui. Matsi-Ho Mamistiraim, El que trouxe do Egito, de Mizraim, né? Isso, Mizraim, El que me trouxe do Egito. E por aí vai, várias menções aqui acerca de El. El Alohe Israel, o Deus de Israel, Gênesis 33:20. Consequentemente, encontramos com frequência o termo El a formar uma unidade ou associado com o nome pessoal do Deus de Israel. Yahvé, agora a junção com o nome pessoal, o nome com o qual Deus se revelou. Deus revelou a si mesmo, né, ao seu povo, e está registrado na Sagrada Escritura para nosso conhecimento. Yahvé. Temos aqui Josué 22:22, Salmos 85:8 ou 9, 118:27, também Isaías 42:5, o que testifica que ele é de fato El Nose, o que perdoa, Salmos 99:8, e por conseguinte Ra-El Yeshu Atenu, El da nossa salvação. Não se sabe se o nome El pode ser identificado etimologicamente ou não com o conceito de temor. No entanto, o termo está claramente associado com esta ideia nos epítetos bíblicos. Ele é chamado Ra-El Hagadol Mihanorá, El, o grande e terrível, conforme Neemias 1:5, 4:14, 9:32, Deuteronômio 7:21, também o 10:17 e Daniel 9:4. Ou simplesmente El Naaratz, tá certo? El terrível. Ele também é descrito como El Gimulot, El de recompensas, Jeremias 51:56. Ou mais severamente, El Naken, El o vingador. E às vezes simplesmente El Nekan, El de vingança, Salmos 94:1. Ficar indignado é uma das características constantes de El nas Escrituras. Somente em Jó encontramos um uso amplo de El sem epítetos. Nesse caso, o termo é usado por Jó e por seus amigos como um termo comum para se referir ao verdadeiro Deus. De modo diferente de outras partes das Escrituras, o termo ocorre muito mais do que Elohim. Então, somente em Jó, que inclusive é conhecido, né, que Jó, mesmo textualmente falando, né, possa ser posterior. Inclusive alguns tentam, né, atribuir a autoria do texto de Jó a Moisés, que teria recebido por tradição,
a narrativa, a tradição oral, a narrativa de Jó, o contexto narrado ali é anterior, tá certo, ao povo de Israel. Então temos aí, seria então o contexto, né, uma vez que posteriormente você tem Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, depois Moisés, e Moisés, por inspiração divina, trazendo, né, colocando, né, consolidando como texto, né, todas essas narrativas, e o contexto de Jó anterior, né, a Moisés. Então você tem o patriarca Jó sendo anterior, né, a esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e anterior a Moisés, o autor desses textos. Então você tem ali o emprego de El, de forma geral, tá ok? Sendo utilizado ali de forma muito mais ampla, muito mais abrangente, mostrando que o contexto do patriarca Jó é muito antigo, né? Então, o termo El, empregado ali, muito mais do que Elohim, que é o mais comum, empregar-se ao longo de toda a escritura do Antigo Testamento. No livro de Jó, uma exceção, empregado muito mais o termo El, forte, preeminente, né? El. E aí o termo El, empregado por Jó em relação ao verdadeiro Deus, então isso fica muito claro, né, quando você analisa ali a escritura. E passado um tempo, El torna-se um genérico para Deus e começa a ser utilizado para falsos deuses por outras culturas do Oriente Médio, levando aqui na época, né, de Moisés para frente, quando utiliza-se, não para-se de utilizar o termo El, como nós utilizamos o termo Deus, dando uma distinção com o D maiúsculo. Também, a partir de Moisés, continua sendo utilizado, empregado, né, o termo El, forte, proeminente, só que agora juntando com uma outra distinção, um outro atributo, uma outra designação, para que possa fazer distinção entre El, tá ok? O verdadeiro Deus, e El, de forma geral, genérica, empregado a outros deuses. Então, atribui-se sim, como a gente viu aqui, uma lista enorme, né, de El, junto com outras designações, tá ok? Então, ficamos por aqui, porque a aula já está bastante longa, mais de 1 hora. Então, utilizamos já alguns materiais muito relevantes, muito importantes, né? Vimos aí muitos textos que falam do comportamento correto, como a reverência necessária, tá certo? Ao santo nome do Senhor, e a forma, né, como se utilizavam, como se eram empregados os nomes, que são diferentes da forma como empregamos na atualidade, e também sobre o termo El, tá certo? Desde o genérico, empregado aí de forma geral a falsos deuses, e quando ele é empregado nas Sagradas Escrituras ao verdadeiro Deus, tá certo? Com os vários atributos e ações que são juntas, né? Então um nome composto para falar acerca do verdadeiro Deus e distingui-lo do emprego de El de forma genérica, de forma geral, empregado na cultura do Oriente Médio. Somente uma exceção em Jó, onde é empregado o termo El somente ali e de forma mais geral, devido ao tempo em que estava o patriarca, sendo anterior a esses outros contextos, do contexto de Abraão, do contexto de Isaac, Jacó, de Moisés, tá ok? Então, ali ele fala do verdadeiro Deus, empregava somente El. Com a vulgarização do uso de El, passa a se empregar de uma forma diferenciada posteriormente. Então, vamos somente até aqui, tem muita coisa ainda para compartilhar com vocês. Outras leituras no Dicionário Internacional de Teologia, Wycliffe não foi utilizado ainda, Walter Brunelli, Champlin, tá certo? Mas podemos fazer uma leitura excelente aí no Perguntas Difíceis de Responder. O pastor Elias Soares nos descrevendo, né, o emprego do nome de Deus, como Deus revela-se a si mesmo, tá certo? E como essas revelações nos falam particularmente acerca do próprio Deus, de como o Senhor é, como o Senhor se manifesta, sobre o seu poder, suas características peculiares e como devemos então nos relacionar a partir da revelação especial e específica que temos acerca do verdadeiro Deus, tá ok? Então vamos prosseguir, tem mais uma aula ainda, né, para desenvolvermos, para acrescentarmos muitos outros materiais para que o seu conhecimento acerca do Deus verdadeiro, acerca do Senhor, acerca dos seus nomes, seja cada vez mais fortalecido. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Peço para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe, tá certo? Inscreva-se no canal, continue orando por mim, que eu vou aqui orando por você e compartilhando importantes conteúdos para que a gente possa crescer no reino de Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus.